Louvado seja o nome do Senhor. Graças te dou, Senhor, pela palavra. E podem se assentar, a paz do Senhor. Aleluia. Deus é bom. Graças a Deus. Hoje nós vamos entrar no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10 ao 20. Nós vamos ver sobre a armadura de Deus. E o tema que eu coloquei é a proteção em Deus, porque tem tudo a ver, né, com a armadura de Deus, para sermos protegidos. Então vamos iniciar a leitura no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério, e o mistério, aqui está, do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, Paulo, mesmo em cadeias, ele tinha o desejo de ser livre, que essa palavra fosse chegada às pessoas, né, a todos. E ele continuou o seu ministério, mesmo em cadeias, escrevendo para que hoje essa carta chegasse a nós também, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que ele ali pôde observar os soldados que ali faziam a sua guarda, né, que fazia a vigília. Ele, observando, ele tomou como base, né, figurativa. Ele tomou para escrever. O Espírito Santo inspirou ele, né? Ele, um homem, né, de intimidade, que vivia na presença do Senhor, que se converteu verdadeiramente, né? Porque ele, claro, teve, né, um passado que todos conhecem, né? Mas o Senhor, graças a Deus, o converteu, e ele foi fiel naquilo que o Senhor entregou a ele. E com essa armadura, ele fala que nós devemos nos fortalecer no Senhor, né, e na força do seu poder. E nós cremos que o Senhor todos os dias quer fazer isso em nós. Nós podemos buscá-lo, invocá-lo, orar a todo tempo, e a sua presença, ela vai ser real. Ele vai nos fortalecer para vencer os dias maus. Nós estamos vendo muitos dias maus, né? E graças a Deus, o Senhor realmente tem nos dado uma paz, eu vou dizer, sobremaneira excelente. É algo assim que só no amor de Deus, só quem vive pelo amor de Deus, confiantes nele. E nós provamos realmente o quanto Deus tem nos guardado. E aqui ele vai mostrar a importância, então, dessa armadura. Ele estava aguardando, né, ser julgado,
mas ele ali, né, no espírito, ele continuou a sua batalha espiritual. E aí foi onde ele colocou os detalhes dessa armadura, para que a gente possa vencer também. Porque mesmo em prisões, eu creio que ele tinha essa paz do Senhor ali, com ele, né? Nós vemos que no Brasil tem pessoas passando por isso, por causa de perseguições, por causa do Evangelho, né? Mas lá dentro ele não se calava. Provavelmente aqueles soldados se converteram ao Senhor, né? A gente imagina dessa forma, né? Porque aonde tem o poder de Deus, a sua palavra, quando ela é vivida, quando ela é buscada, e a autoridade do Senhor, ela se manifesta realmente, né? É para isso que ele veio, né? Jesus é o Senhor. E graças a Deus, ele tem nos mostrado esse caminho para vencer dia após dia, através da sua armadura. E aqui, além de se fortalecer no Senhor, para a gente tomar toda essa armadura, nós precisamos estar dispostos, né? Então, você tem que ter uma atitude, uma ação de tomar essa armadura. Busca ela, e ela vai, cada dia, Deus vai te fortalecendo, porque assim, é uma conquista diária a fé. Porque é tudo pela fé. Vocês vão ver os pontos aqui que diz sobre a armadura, e ela vai estar falando em detalhes e sempre voltada à fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E aqui ele fala, eu vou voltar aqui no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Até eu me peguei assim, eu falei, Senhor, mas havendo feito tudo o que é a vontade de Deus. O Senhor tem uma vontade boa, perfeita e agradável para nós. E isso exige uma dedicação de busca da sua presença, da sua palavra, em oração, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente também receba discernimento da palavra, né? E você conhecendo a verdade, ela não deixa você ser enganado, nem confundido. Porque quem conhece a verdade vai discernir a mentira, com certeza. Deus não vai deixar você ser enganado. Toda vez que vierem, né, tentar com alguma coisa, você vai lembrar da palavra, você fala, opa, não está de acordo com a verdade. Por isso é importante todos nós conhecermos a verdade, se dedicar a essa palavra. E o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos dele diariamente para, através do Espírito Santo, sermos convencidos a essa verdade, que nos liberta, que quer nos curar, que quer nos levar a lugares que só ele pode, né? Só ele pode nos levar. Então, ele nos diz aqui, no 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, agora eu vou explanar um pouquinho os pontos da nossa armadura, que o Senhor nos dá. Então, cingir os lombos tem a ver com a lombar, né? Tem algumas versões que ela fala do cinto, o cinturão da verdade. Então, nós temos que cingir eles. Ele vai nos trazer uma certa firmeza, né? Uma segurança. E eu vou pedir para vocês abrirem agora em João 17, 17. João 17, 17. 17, isso. Santificai-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor quer nos santificar. Por isso a importância de estar, o cinto ele nos envolve, né? Toda a lombar, ele faz a volta, né? Um contorno, e onde nos firma. Nós precisamos ser santificados nessa verdade. O Senhor, ele quer que a gente tenha uma vida verdadeira, né? De viver aquilo para qual ele nos chamou para viver. Agora, eu vou pedir para abrir em Romanos 3, do 22 ao 24, que vai falar da parte da couraça da justiça, que nós temos que vestir também, né? Que ela vai, vamos lá então, do 22 ao 24, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença.
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! A couraça da justiça é o próprio Senhor que nos justificou. Então, pela graça, nós recebemos essa couraça também. E o Senhor, Ele quer, através da couraça, nós podemos proteger todos os órgãos vitais na armadura. Então, principalmente o coração, né? O coração é a parte das nossas emoções, do que sentimos. Então, assim, essa proteção, através da palavra, né, da vida com o Senhor, vai nos guardar de ressentimentos, de todo o mal que é feito e que nós podemos sentir, né, através do coração. E nós podemos, então, pedir para o Senhor sempre nos proteger para não sermos feridos, porque o nosso adversário, ele vai usar pessoas para tentar nos ferir. E para que eu prossiga, com o coração guardado no Senhor, eu tenho que guardar o meu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O Senhor pede. Então, eu preciso dessa proteção e é o Senhor que dá também a couraça. E assim, nós vamos continuar vendo também a parte de calçar os pés. E aí, vai para Isaías 52, 7. Nós vamos. 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Aleluia! O nosso Deus reina. Ele reina para sempre na sua igreja, em todos aqueles que confiam nele. Ele reina no céu e ele quer reinar aqui mesmo, né, através da igreja, em nós. Então, estar calçados os pés na preparação do Evangelho da paz tem a ver com esse versículo, né? O Senhor, Ele nos chamou, nos separou também para viver essa vida, andar na verdade. Então, os nossos pés vão nos levar a andar nos lugares aonde Ele quiser, né? Ele precisa que os seus filhos, né, andem nessa verdade, sejam obedientes e se entreguem, né, confiantes nele, que ele vai cuidar de nós. Assim como o pastor colocou Mateus, né, sobre esse cuidado do Senhor, os que vivem pela fé totalmente rendido ao Senhor, né? E aqueles que não têm fé, nós podemos pedir, porque o Senhor dá, o Senhor acrescenta a nós dia após dia. Mas a fé, ela é gerada, à medida que você busca, né, à medida que você se doa também, né, para o Senhor, para o Evangelho, que é a própria pessoa dele. E nós vamos continuar, então, tomando o escudo da fé. Que agora nós vamos ler Tiago 4, do 7 ao 10. Graças a Deus. Eu estou olhando. Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele pede para que a gente coloque o escudo da fé, né? Porque Ele quer que a gente use o escudo da fé o tempo todo para que a gente se proteja, né? O escudo é uma forma da gente estar se protegendo, porque o nosso adversário, ele usa como dardos inflamados, né? Ele lança e ela vem como é inflamado, é como se fosse um fogo para te consumir, para te acabar com você, porque o papel dele é roubar, matar e destruir. E nós sabemos que nós precisamos dessa armadura para lutar contra tudo que é maligno. E a gente sabe que é uma luta espiritual.
é uma luta de reinos, né? O reino das trevas e o reino da luz. Graças a Deus por Cristo Jesus, que venceu por nós, né? E nos faz mais que vencedores. Nós somos os seus soldados, né? Quando a gente é chamado para o exército de Deus, né? Nós nos tornamos esses que vai aprendendo a guerrear na luta. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Deus é lindo, né? Ele quer que a gente ande nas boas obras. Nosso Deus, Ele é tão bom, tão santo, tão puro. E a gente vai aprendendo a combater tudo aquilo que é necessário para que a gente vença, né? Tudo aquilo que tem coisas que cabem só a nós, né? Confessar ao Senhor e pedir ajuda para vencer diariamente. Então, o capacete da salvação, nós precisamos estar constantemente colocando ele, pedindo ao Senhor, né? Porque aqui é só uma figuração, né? Mas nós temos que pedir ao Senhor, porque ele tem a ver com o propósito de lembrar o que Deus fez por nós, o quanto amor ele derramou por nós naquela cruz, nos deu uma salvação. Então isso tem que estar diariamente lembrado, tem que ser lembrado o que ele fez por nós. Por isso nós podemos ter uma vida com esperança, né, de saber o que ele, o propósito que ele tem por nós, pela obra que ele fez, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, mais uma vez aqui, né, você viu que tudo está conectado com a palavra, com a verdade, com a fé, né? Tudo isso para ser colocado em ação, né? Por meio de nós, o corpo de Cristo, né? O Senhor precisa de nós, e nós muito mais dele, né? Em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, por favor, irmão. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela é uma forma de cortar, ela vai cortar reto contra o nosso adversário toda mentira. E a verdade, ela vai prevalecer, porque a palavra de Deus, ela como diz, é imbatível, né? Ninguém pode ir contra a palavra de Deus. E os nossos pensamentos, que às vezes duvida, às vezes vem pensamentos de incredulidade, ou falta de fé, né? Esses pensamentos têm que ser levados cativo, para que a gente não se engane, senão a gente vai estar enganando o nosso próprio coração contra a palavra de Deus. E nós precisamos ser obedientes àquilo que Ele nos diz, porque Ele foi o maior exemplo de obediência, tudo suportou, né, por amor a nós, e nós sentimos isso, né, que o nosso coração, ele tem que estar entregue para viver essa verdade, e nós sermos revestidos dessa armadura, para a glória de Deus, para vencermos diariamente. E assim eu creio que nós vamos fazer a vontade de Deus, estar prontos para vencer as batalhas, guardando a mente, guardando o nosso coração, todos os órgãos vitais, né, sendo protegidos, né, e com o cinturão e os calçados, mas prontos para viver a verdade em amor, né, a verdade que Deus colocou nas Sagradas Escrituras. Esse livro realmente é um livro da vida, né, que gera vida para aqueles que o buscam em verdade. O Senhor vai se revelar, né, para nós dia após dia. Ele vai trazer sempre uma mente nova. Nós precisamos guardar a nossa mente em Cristo
para ter os pensamentos que Ele tem, né? Para que seja gerado em nós essa verdade e a gente possa combater tudo que é contrário, tudo que é contra nós, contra a Tua igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencer isso. Só um minutinho, beber uma aguinha. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu vou pedir para abrir o livro de 2 Timóteo 4 a 7. 2 Timóteo 4 a 7. 4, capítulo 4, versículo do 4 ao 7. Senhor Jesus. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Do 4 ao 7. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, e acabei a carreira, guardei a fé. Não sei se vocês já foram em algum velório, onde eles lembram muito esse versículo, para aqueles que foram vencedores, para aqueles que tiveram uma vida reta diante do Senhor, em consagração, fazendo a vontade dEle, né, para tudo vivendo realmente essa verdade, exaltando, né, o Evangelho, que tem trazido uma salvação, né, completa para o nosso viver. E a gente vê que esse versículo ele é lembrado, né, para todos esses que perseveraram, que viveram realmente por fé. Porque viver por fé é uma forma de agradar a Deus. Porque sem fé, né, não tem como agradarmos ao Senhor. Então, a nossa fé ela tem que estar totalmente voltada ao que o Senhor nos diz. E essa noite o Senhor nos diz para vestirmos a nossa armadura. Cada um de nós tem a sua armadura. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Isso me alegra, porque não é brincadeira o que nós estamos vivendo e nós sentimos o quanto é importante estarmos revestidos com toda a armadura de Deus para vencer esses dias maus. Guarda a tua mente, meu irmão, guarda o teu coração, guarda, Senhor, os teus pés, para que você vá e faça aquilo que Deus te mandou para fazer. Deus tem um chamado para cada um de nós, tem um propósito. Quanto tempo perdido, muitas vezes. Quantas vezes nós ficamos ali resistindo. Nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Só que antes de dizer isso, o Senhor fala, sujeitai-vos. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Então nós temos que se posicionar como soldados valentes, guerreiros do Senhor. Entende, amados? Graças a Deus. O Senhor nos ama tanto. Cada dia ali, né? Sempre esperando a nossa presença. Ele quer ser buscado. E quem busca, encontra, acha. Bate na porta, Ele vai abrir. Deixa Ele tocar o teu coração. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ver um coração amolecido. Um coração que deixa a palavra entrar. E que Ele nos guarde nessa obediência. A obediência vem de Cristo. Ele venceu toda a morte e poder contra o diabo. E a gente quer reinar com o Senhor. E o Senhor está chamando vocês para esse exército. Entenderam? Então, amados, se ponham de pé. Vocês que estão com a armadura de Deus. Em nome de Jesus. Soldados valentes do Senhor. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Porque o Senhor, Ele tem uma promessa para os seus filhos. E todos aqueles que querem viver as suas promessas, só tem que guardar o teu coração nessa verdade. Anda na verdade.
Prega o evangelho, porque o Senhor, Ele vai voltar. E nós queremos ser encontrados fazendo do jeito que Ele pede, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele ama. Ele ama ver os seus filhos andando na verdade. Vamos andar na verdade, amados. Como é bom andar na verdade. A mentira foge. Você não é enganado. Você tem o melhor da terra para comer, para viver, para vestir. Deus cuida de nós. Ele é fiel. E nós que temos que nos arrepender quando não somos fiéis a Ele. Senhor, ensina-nos a ser fiéis para receber as suas promessas. Nós queremos ser fiéis nos dízimos e ofertas. Se vocês soubessem o que tem a ver com o mundo espiritual e o que muda a tua vida, meu irmão. Às vezes o diabo tenta tirar, ele tenta tirar da gente de alguma forma. Mas quando nós vamos diante do Senhor e falamos, Senhor, eu estou devendo alguma coisa para o Senhor, Pai. Se eu não estou devendo, eu não tenho. Ele vai pela minha causa. Eu vou ser restituída. Ele é advogado fiel. Ele é um Deus justo, bondoso. Ele é um Deus amoroso. Ele quer resgatar vidas que estão aí, aprisionadas. Paulo estava preso. As pessoas que estão em prisões precisam de libertadores. Cadê os libertadores da casa de Deus? Acorda, irmão. Jesus está voltando. Ô Senhor da glória, nós queremos ser preparados para vencer. Em nome de Jesus, somos exército de Deus. Deus não perde batalhas. Quem entra nesse exército não sai, nós somos mais que vencedores. Não sai derrotado. Quem é derrotado é o outro exército. Não é mesmo? Não é assim que diz a palavra? É assim que eu tenho que crer. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por vocês, amados. Senhor, dá um espírito de ousadia, Pai. Senhor, desperta a tua igreja, Paizinho. Oh, Santo Deus, santifica-os na verdade, Pai. Nós queremos andar, Senhor, nessa verdade. Senhor, queremos levar o teu evangelho, Pai, aonde o Senhor comissionar, onde o Senhor mandar, onde o Senhor pedir. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a guardar nossa mente, Pai, diariamente. Guarda-nos na verdade para não ouvir as mentiras, Pai, do nosso adversário. Não queremos ser enganados. Basta. Oh, Senhor, nos coloca os capacetes da salvação. Ele nos salvou. Ele tem um amor tão grande por nós, amados. Senhor, ajuda-nos a nos posicionar para o teu reino, Deus. Cada um que aqui está, Senhor, guarda na verdade, santifica-os na verdade, Paizinho. Seja exaltado na vida de cada um, que eles não consigam ficar calados. Senhor, que o evangelho fale, Deus. Que o evangelho fale a cada um diariamente, em nome do Senhor Jesus, Pai. E continua salvando, trazendo vidas, tirando das prisões, Senhor, os cativos, oprimidos do diabo. Senhor, traga libertação, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te adoro, Pai. Obrigado, Senhor, porque queremos mais de Ti todos os dias, Pai. Queremos mais, Senhor. Obrigado, nos enche como vasos de honra para o Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Aleluia.